Olá, bom dia, graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. É muito bom saber, existe uma alegria enorme em nós aqui, em saber que estamos sendo que estamos em unidade pela Palavra de Deus e que esse programa é um canal de crescimento espiritual. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e vamos crescer juntos. Esse programa, a principal lição dele não é só viver na prática o Evangelho, mas viver em unidade e saber que sozinhos não vamos a lugar algum. Jesus, o Senhor é o nosso convidado especial desse programa de hoje. Te pedimos que fique conosco e que a Tua palavra e que a Tua vontade impere nesse programa nesse dia. Pegue sua Bíblia, se puder, e vamos estudar e falar da Palavra de Deus. Meus queridos, hoje eu convido você a montar um quebra-cabeça comigo. Aliás, construir um quebra-cabeça comigo. Tudo que a gente deseja construir na nossa vida, a gente tem que pensar que nós vamos construir tijolinho por tijolinho, sem pressa, respeitando o processo, porque conhecimento não se consegue de um dia para o outro. Isso leva tempo, dedicação, paciência. Conhecimento e sabedoria são adquiridos principalmente quando a gente está observando e quando a gente está ouvindo, mais do que quando a gente está falando. Quando a gente está falando de sabedoria, nós que somos cristãos estamos falando daquela sabedoria espiritual. Porque o conhecimento humano, ele é limitado, embora faça da gente pessoas inteligentes, mais espertas, mas não é suficiente, principalmente na vida do cristão. Tem um porém. Quando estamos falando de sabedoria, por isso que eu estou falando para você que nós vamos montar um quebra-cabeça para chegar num denominador comum. Quando um cristão, quando Deus quer falar com alguém espiritual, ele sempre vai dar algo espiritual para essa pessoa, ou seja, ele nunca vai dar algo espiritual para quem não é espiritual. Quem não é espiritual não vai receber coisas espirituais. Ponto. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa espiritual? Como sabemos? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2, verso 12 ao 15. Vamos lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha só que interessante. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Confirmando o que eu falei. Coisas espirituais para pessoas espirituais. E como saberemos se estamos sendo pessoas espirituais? Se eu estou falando em línguas. Se eu não falto na Santa Ceia. Se eu tenho um ministério de oração. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de pessoas espirituais que têm virtudes, talentos, os dons, mas o principal foco é o respeito à pessoa de Jesus. E não praticar nada.
ou pelo menos procurar não praticar algo que vai te afastar dele. Pessoas espirituais respeitam a pessoa de Jesus e, por respeitar, procuram não praticar coisas que te afastem do Pai e de Jesus. Isso inclui mentiras, fofoca, enfim. Nós falamos muito de temor, mas nós que estamos na revelação, nós que temos o Evangelho, nós obedecemos por amor e gratidão, infinitamente mais do que por temor. Existia um Deus que tudo era pelo medo, mas nós não estamos servindo a um Pai que castiga. Nós estamos servindo um Deus de misericórdia, a um Consolador, a um Deus que deu sua vida pela humanidade. Então é outra visão. Em dias difíceis, nós estamos aprendendo a lidar com certas situações e vem a sabedoria divina, celestial, para implementar a vida do cristão. É muito difícil, porque estamos tendo que aprender a lidar com pessoas. Como é difícil lidar com pessoas. E muitas vezes a gente precisa ser seletivo e a gente se pergunta o tempo todo, será que eu devo me envolver com fulano? Será que eu convivo com ciclano? Será que ele é espiritual? Como que eu vou discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom para mim? Então, seguindo essa linha que o respeito a Jesus me faz espiritual, eu devo discernir o bom e o ruim para mim. Eu devo escutar a voz do Espírito Santo, porque é Ele quem me prepara para situações difíceis. E essas situações difíceis, ela pode envolver uma questão chamada orgulho. Aliás, o orgulho ele é um gatilho. O orgulho é um gatilho muito grande, ele antecede a qualquer pecado. Sempre quando você tiver para pecar, sempre quando você tiver para cometer erros, suas falhas, existe um orgulho antes. Ele faz você não reconhecer de que você está ao ponto de cair. Ele faz você não reconhecer que você precisa de ajuda. Ele faz você não reconhecer que você está errado. Então, seguindo essa linha de ser espiritual e que o orgulho faz com que um homem caia, qual é aí o antagonista, a diferença, o contrário? Estamos falando da humildade. A humildade vem como fator determinante para determinar o nível da sua espiritualidade. O homem que respeita Jesus e a sua relação com ele é um homem humilde, porque ele gosta de aprender, ele gosta de observar, ele gosta de ouvir. Totalmente contrário do orgulhoso que é soberbo e é difícil. E o que é essa soberba que envolve o orgulho? O que é isso? Se nós formos para o dicionário, a soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. E isso vai totalmente contra aquilo que Jesus veio pregar. Abra sua Bíblia em Tiago 4, versos 6 e 7. Leia comigo. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos. Isso é forte. Se certos comportamentos envolvem soberba e orgulho, Deus não está presente nisso. O caráter de Jesus não está sendo aprimorado na vida das pessoas que praticam tais coisas. Tiago aqui nos incita a lutar contra o pecado. Se você continuar no orgulho, não há em você espiritualidade, você vai cair. Porque o que vai dominar você não é o Espírito Santo, não é o homem espiritual, é a emoção, os sentimentos.
E aí, quando você deixa as emoções te dominar, que você comete os piores erros da sua vida. Você já parou para pensar quantas coisas você já perdeu por conta do orgulho? O orgulho te faz perder tempo, sofrer consequências. Quantos de nós nos afastamos do convívio do corpo por conta de picuinhas, coisas pequenas, e quanto tempo a gente perdeu, quantas consequências a gente sofreu. Quando a gente briga com o nosso marido, quando a gente tem uma pequena discussão, um atrito com os filhos, e a gente sabe que uma hora vai ficar tudo bem, mas quanto tempo foi perdido? Esse tempo não volta. Tem pessoas que, por conta do orgulho, da soberba, carregam mágoas de 30, 40 anos. E quantas coisas poderiam desfrutar nesses 30, 40 anos de comunhão com aquela pessoa que você tem tanta raiva? O problema do orgulho em si, nessa trajetória, quando ele perpetua, é que onde ele está, ele domina um espaço tão grande do nosso íntimo que não cabe o perdão. São aquelas frases feitas: eu morro de fome, mas eu não volto a falar com o ciclano. Eu posso depender, eu posso passar por problemas, por privações, mas eu não vou me misturar com o Beltrano, porque existe o orgulho. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo. Romanos 12, verso 10. Olha que interessante. Fala sobre o amor, humildade e beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O 10 agora. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tem Bíblia que fala: prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha a diferença. Olha a importância da humildade, da queda do orgulho e do perdão. O evangelho ele vai contra tudo que envolve orgulho. Quando você decide perdoar alguém, quando você tem vontade, você talvez nem consiga, nem tem força ainda, mas você tem vontade, você sabe que é necessário. O seu grande inimigo vai ser o orgulho. Existem pessoas que elas insistem em manter a prepotência, em vez de dar um primeiro passo para romper essa cadeia, porque na realidade o orgulho te deixa preso, parado, paralisado. Lá atrás, lá nas passagens, na Velha Escritura, no Velho Testamento, alguém disse, né, olho por olho, dente por dente. Mas vale ressaltar que Jesus veio e trouxe um novo mandamento, mandando a gente perdoar 70 vezes 7. Você já parou para pensar que mágoas, raivas, ressentimentos... Quando eu falo de ressentimento, a palavra já explica. Você sente várias vezes, você ressente aquele sentimento ruim. O resultado disso pode ser levado a uma depressão. Aí é que eu volto o meu olhar para esse setembro amarelo. Quando não fazemos uma gestão adequada das nossas emoções, certas doenças emocionais podem nos levar a um abismo sem fim. Quando essa raiva, essa mágoa não é trabalhada, ela pode te levar, sim, à depressão. O outro não é culpado pela raiva que você sente. O outro não é culpado porque você gerou uma expectativa em cima dele e se frustrou. Ninguém é obrigado a suprir as expectativas dos outros. Nós somos diferentes. Cuidado. Percorra esse caminho. Eu falei que nós íamos montar um quebra-cabeça. Olha agora a junção dele. Respeitando Jesus, a sua relação com Cristo, onde há espiritualidade não há orgulho, onde não há orgulho há perdão, há humildade. As chances de raiva, tristeza e depressão caem. Fechei o quebra-cabeça.
É assim que o espiritual domina o emocional. E é ele quem tem que estar no comando. Nós não devemos ser livres de emoções. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou puro coração. Eu não escondo o que eu sinto. Deveria ser um pouco mais controlada, mas já melhorei muito. Mas quem impera hoje na minha vida, quando eu digo já melhorei muito, é porque o meu espiritual hoje sobressai o meu emocional. Você quer administrar suas emoções? Fala, eu preciso ser uma pessoa mais controlada, fechar minha boca, falar quando é necessário, pensar para falar, preciso moderar as minhas atitudes, aquilo que vem dar na telha na hora da emoção, eu preciso dominar a mim mesmo, a minha carne. Então, a única maneira para você cristão, você discípulo, é fortalecendo o seu espiritual. Você não pode ficar dependente do seu emocional. Porque quando você fica dependente do seu emocional, você fica dependente de pessoas e situações. E isso é terrível, porque as pessoas caem, as pessoas falham, as pessoas vão te decepcionar, as pessoas não vão suprir as suas expectativas. Então, o espiritual, ele tem base e tem raiz no Pai e na pessoa de Jesus Cristo, que é o único que não nos decepciona. Então chega de dependência emocional, fortalecendo o nosso espiritual. Nosso olhar tem que estar para Cristo. Hoje o Espírito Santo está querendo te orientar para que você administre suas emoções. Ele quer mostrar para mim, para você, que a gente pode estar falhando. Quando o espiritual não comanda, o físico e o emocional cai. Por quê? Não tem como. Não tem estrutura. Coisas espirituais para pessoas espirituais, porque nós temos como base o Evangelho, como se fosse um código de conduta. O Evangelho é a porta para a maturidade espiritual. É só ele. Então reflita hoje comigo, quem está comandando sua vida hoje? O homem espiritual ou o homem emocional? Às vezes você está numa linha tênue, você está no limite entre estar frágil, suscetível a doenças psíquicas, a dependência emocional, a uma depressão, uma ansiedade, uma angústia por conta de pessoas, porque o seu espírito não está voltado para o Pai. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu determino para a sua vida e para a minha vida que quem vai nos comandar as nossas atitudes, os nossos projetos futuros será o homem espiritual. Ele vai comandar as nossas emoções. Amém?